Parece estranho um pastor te dizer isso, mas se você quer ter uma vida melhor, é importante que você tenha uma segunda fonte de renda. E eu vou te explicar isso aqui nesse vídeo, nesse nosso bate-papo diário, para que você entenda aí o meu ponto de vista também, porque passam alguns pensamentos aqui na minha cabeça de coisas que eu deixei de fazer, de coisas que eu faço e de coisas que eu ainda quero fazer, e eu vou te explicar tudo aqui hoje. Antes de mais nada, atenta a esse vídeo, preste atenção, porque tem conteúdo de valor aqui, que muita gente está vendendo esse conteúdo e eu estou entregando aqui literalmente de graça para você. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda fonte de renda e o texto base para a gente hoje é a palavra de Deus, como sempre, né? Graças a Deus, glórias a Ele pela palavra dele. O texto que está em Eclesiastes capítulo 11, eu vou ler daqui a pouco, mas eu quero te explicar o motivo desse vídeo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão desesperadas por conta de finanças, lado financeiro. Pessoas que conseguiram romper com a escravidão do Bolsa Família e desses benefícios que o governo libera, que ao invés de te libertar, eles acabam te prendendo, porque você não consegue crescer, não consegue prosperar, e você ainda assina um documento de pobreza, um certificado de pobreza. Isso no espiritual tem muito valor. E esse valor não é bom, tá? E aí pessoas que conseguiram romper, saíram do Bolsa Família, estão trabalhando, mas falam, pastor, o que eu ganho não é suficiente, eu queria ter uma nova fonte de renda, eu queria ter um pouquinho mais de liberdade financeira. Eu vou te explicar isso tudo aqui no vídeo e também vou te falar o que eu faço. Eu sou um pastor voluntário, princípio de conversa. Eu sou um pastor, há 11 anos eu sou um pastor voluntário, minha esposa e eu somos um casal de pastores voluntários. Minha esposa tem o trabalho dela, minha esposa trabalha na área da saúde e eu sempre trabalhei fora da igreja. Então eu sou um pastor voluntário. O que significa isso? Eu sou um pastor que não recebe da igreja, então eu não tenho renda da igreja. Eu tenho os meus compromissos na igreja, mas eu não tenho compromissos de horário durante o dia, por exemplo, durante o dia, igual hoje. Eu estou gravando meu vídeo aqui, que para mim isso aqui é um trabalho. Mas eu não fico lá dentro da igreja o dia todo. E eu não sou contra quem trabalha na igreja, beleza? Só para a gente contextualizar isso aqui, porque o meu ponto de vista é esse. A palavra de Deus, ela nos ensina que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, se tem alguém trabalhando na igreja, no atendimento às pessoas, no pastoreio, na organização, na limpeza, no som, na iluminação, se essa pessoa é um profissional e depende dele para que o ambiente fique bom, cara, nada mais justo do que pagar, não tem problema. Bruno, mas tem a pessoa que quer ser voluntária, glória a Deus por isso. Tem a pessoa que necessita desse dinheiro, que precisa, porque senão ela estaria trabalhando em outra coisa. Beleza. Eu vejo muitas igrejas com técnicos de som, o técnico de som é voluntário, e vejo o técnico de som empregado. E o que eu ouço de pastores, cara, quando eu contratei um técnico de som profissional e paguei, o som melhorou. Então a gente tem lados nessa balança. Estou te explicando isso por quê? Porque eu sou um pastor voluntário. O meu pastor, o pastor que me pastoreia, ele é um pastor que ele tem uma remuneração de igreja e queira Deus que a igreja possa duplicar, triplicar a remuneração dele, porque ele merece pelo trabalho que ele faz. Assim como os outros pastores que são remunerados também, glória a Deus por isso. Por ser um pastor voluntário, então eu não dependo da renda da igreja, eu sempre tive as minhas profissões. Eu já fui até entregador de jogo de bicho. Eu já trabalhei com sistema de segurança eletrônica, já fui cortador de tecido, já tive loja de carro, a maior frustração da minha vida, porque eu não aprendi o negócio. Eu já fui técnico de informática, estudei ciência de computação, então fui para a área de informática. E antes de cair na minha última profissão, na minha penúltima, eu era gestor de uma grande rede de farmácias a 300 quilômetros da minha cidade. O meu patrão, ele comprava e vendia farmácias e eu ajustava essas farmácias, trabalhava e fazia com que a rede crescesse, tanto em número de lojas quanto em vendas. Então, eu tenho muita experiência no mercado tradicional, no mercado do dia a dia, do atendimento ali. Eram 27 lojas, aproximadamente 600 funcionários, cabeça pra caramba, muita gente. E eu trabalhava ali atendendo, trabalhando, movimentando loja, troca gôndola, troca gerente, troca balconista, vamos fazer curso, vamos empreender e tudo mais. Beleza. Feito isso, eu decidi voltar para minha cidade, minha esposa estava aqui, né? Eu ia para lá dia de semana e eu decidi trabalhar no que eu gostava muito, no que eu gosto muito,
com fotografia e eu fui ser fotógrafo. Estudei fotografia no Rio de Janeiro, nas melhores escolas de fotografia, com os melhores professores. Fiz todos os cursos, seminários, mentorias, consultorias que o meu dinheiro podia pagar. E durante 10 anos eu trabalhei exclusivamente com fotografia, vivendo da fotografia. Na fotografia eu descobri uma segunda fonte de renda. Aqui começa a história. Eu comecei a vender cursos para fotógrafos. Só que o que mais fez faturamento na minha empresa de cursos não foram as aulas. Foram os livros digitais, os manuais, o que eu chamo de e-books. O que nós chamamos de e-book. E eu comecei a vender muitos e-books para fotógrafos. Então, o mercado de fotografia ele é limitado, mas ele é grande, e eu comecei a atender fotógrafos, prestando mentoria, consultoria e também vendendo livros digitais para esses fotógrafos. Por consequência, eu criei uma segunda fonte de renda, que no final da minha carreira de trabalhando exclusivamente com fotografia, as vendas de infoprodutos, que são esses e-books, já eram maior do que a venda do trabalho como fotógrafo. No final de 2025, eu decidi puxar o freio de mão na fotografia, puxei o freio de mão, estacionei, continuo fotografando, tenho meus casamentos, meus agendamentos e ainda tenho a agenda aberta para atender fotógrafos. Então para atender casamentos, desculpa. Então eu continuo fotografando casamentos, porque é uma renda extra que eu tenho no final de semana. É uma renda que eu tenho no final de semana, então eu fotografo casamentos. São 11 anos fotografando, já viajei vários países do mundo, tenho uma experiência com isso. Uma boa experiência, são quase 400 casamentos fotografados, eu acho. É isso mesmo. Só que a minha renda, que era extra de infoproduto, ela passou a ser a renda principal. Só para contextualizar aqui, hoje a minha fonte de renda não é fotografia, a minha fonte de renda também não é o pastoreio. A minha fonte de renda ela é a venda de e-books, de infoprodutos. Eu descobri que ter uma segunda fonte de renda me deixava mais tranquilo na hora de deitar na cama. Eu dormia, opa, peraí, tô tranquilo. Por quê? Porque eu sei que amanhã vai cair R$100, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000, e que eu não precisava me esforçar muito para a fotografia, então a fotografia acabou sendo um complementar. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a ensinar algumas pessoas a venderem infoprodutos. E o que eu escutei? Bruno, isso aqui é muito bom, não dá para ser renda principal, mas eu nunca ensinei como renda principal. Eu ensinei como uma segunda fonte de renda. E os depoimentos que eu recebo são: cara, isso aqui já dá para pagar a escola da minha filha. Isso aqui já dá para pagar a pizza do final de semana. Isso aqui já dá para... Se eu continuar nesse embalo, daqui a 6 meses eu vou poder trocar de carro com o dinheiro que eu estou recebendo aqui. E aí eu fui procurar na Bíblia uma base para isso, porque ou eu me aprofundava na fotografia e aumentava o meu trabalho, ou eu dava uma diminuída, porque a minha rotina de vida ela mudou completamente quando eu comecei a me dedicar mais à fotografia. E como a minha rotina de vida mudou tanto, eu falei assim, pô, peraí, deixa eu estudar um pouquinho. Fui para a Palavra de Deus. Eclesiastes, né, capítulo 11, diz assim, a partir do verso 2. Reparte o que você tem com 7 e até mesmo com 8. Parece que é divisão, né? Mas não é, não, multiplicação. Pois você não sabe a desgraça que pode cair sobre a terra. Ou seja, deixa eu me precaver aqui. Aí o texto continua dizendo, lá no versículo 4. Quem observa o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que esse texto, o que Eclesiastes está me ensinando aqui? O texto está me ensinando que eu preciso multiplicar e ter também novas fontes de renda e novos posicionamentos. E que eu preciso pegar aquilo que eu tenho e dividir, porque eu não sei a desgraça que pode acontecer no dia de amanhã. Mas eu sei que se eu fizer essa divisão, eu tenho o poder de multiplicar, porque eu estou plantando em lugares diferentes. Eu tenho um pensamento sobre essa multiplicação de pontos de venda diferente, de ponto de renda, né, diferente, que é assim: todo mundo tem a condição hoje, na data da gravação desse vídeo, qualquer pessoa tem condição de ter uma segunda fonte de renda vinda da internet. Fato. Você pode ter uma segunda fonte de renda no seu dia a dia. Por exemplo, você trabalha numa fábrica de móveis, ou você trabalha num comércio, você trabalha no caixa do supermercado. E você fala assim, eu não tenho tempo. Beleza, mas no domingo você consegue fazer um freelazinho ali num buffet
para trabalhar de garçonete. Você consegue pegar uns 2 ou 3 carros no sábado para lavar no final de semana e ganhar ali os seus 300, 400 reais, não sei como é que é o valor de limpeza de carro na sua cidade. Você consegue fazer um bico de... Deixa eu contar aqui, aproveitando que a gente está em bate-papo, deixa eu contar algo aqui. Eu tenho um conhecido mesmo, que ele trabalha, e ele tem um trabalho dele, na empresa dele lá de informática. E um dia eu falei com ele, rapaz, você falou comigo que estava olhando uma moto nova, saiu uma condição aqui que eu fiquei sabendo, de uma marca aqui específica. Aí ele falou assim, cara, já desisti, vou trocar de carro. Deus abençoe, tô com um negócio bacana aqui, tô trabalhando no domingo agora. Eu falei, cara, tá trabalhando domingo com o quê? Né? Domingo, pô? Aí pegou e falou assim comigo, rapaz, eu tô fazendo live pra igreja. Eu falei, como assim? Eu faço um monitoramento de live. Eu falei, como é que funciona isso? Ó, a igreja que eu congrego, ela faz live, as lives são boas, e aí uma pessoa perguntou, quem que organizava isso, e ele disse que era ele. E ele falou assim, você ensina. Ele ensinou o pessoal no adaptor e falou assim, cara, você não quer fazer essas lives pra gente na nossa igreja, não? Quanto você me cobra? E ele falou assim, cara, eu cobro 300 reais por live, 300 por live, guarda isso aí. Ele cobra 300 reais por live, são 3 lives por semana, terça, domingo de manhã e domingo à noite. Então ele tá tirando 900 reais por semana. 900 reais por semana, 2 semanas 1.800, 4 semanas 3.600 reais por mês. E aí ele me falou assim, Bruno, eu ganho 3.200 na informática e ganho 3.600 na minha fonte de renda extra. Eu falei, cara, você entendeu que a sua fonte de renda extra hoje ela é a principal? Por que você não tenta encontrar mais igrejas para você fazer isso? E aí você coloca a informática como uma segunda fonte de renda. Até que um dia você consiga ter essa renda principal superior e você cria uma outra fonte de renda melhor. Todo mundo tem condição de ter uma segunda fonte de renda. Você tem condição de ter uma segunda fonte de renda. Eu vou te falar aqui algumas das fontes de renda que eu tenho hoje, na data da gravação desse vídeo, que pode parecer estranho para você, mas que é tranquilo de fazer. Por exemplo, as minhas vendas de infoprodutos, de e-books, é uma fonte de renda. Eu também faço coprodução com pessoas que estão vendendo infoprodutos. Por exemplo, tem uma pessoa que quer lançar um curso, eu crio a estrutura do curso, eu gravo, eu edito, eu deixo pronto na plataforma e eu tenho um percentual de vendas sobre aquelas vendas. Se a pessoa quiser que eu cuide da estrutura completa, eu cuido da estrutura completa, eu tenho uma segunda fonte de renda ali também. Hoje eu estou trabalhando exclusivamente com prestação de serviço, então eu não faço mais parceria. Eu presto o serviço, executo, recebo dinheiro e finalizo por conta de tempo. Mas os meus vídeos que você assiste e que eu posto no Instagram, eu também posto eles lá no TikTok. E o TikTok deixa uma fonte de renda para mim. A fonte de renda do TikTok hoje, ela paga a escola da minha filha mais velha, do cursinho da minha filha, ela paga a escola da minha filha mais nova e ela paga o combustível, de consumo de combustível de gasolina da minha casa toda aqui, todinha, e o IPVA do carro. Todos os meses isso cai. E eu também posto no Kawaii, uma plataforma que poucas pessoas usam, mas o Kawaii também tem uma fonte de renda. Hoje eu também tenho algumas marcas que enviam seus produtos e a gente faz release dos produtos e eu até compartilho alguns quando o produto é bom. Por exemplo, todas as bíblias que eu menciono, igual essa aqui, se você compra, isso acaba gerando um crédito para mim dentro da própria plataforma que vende a Bíblia, e isso é muito bom porque melhora a minha negociação na hora de comprar a Bíblia, porque eu vendo elas também. Então, eu fui criando essas fontes de renda que você consegue criar também. O que você precisa fazer é falar assim, pô Bruno, mas como é que eu faço? Você tem que parar, vou te ensinar aqui. Você tem que parar e pensar, eu preciso criar uma fonte de renda nova, eu preciso de mais dinheiro. O que é que eu posso fazer? Primeira coisa que você vai fazer, você tem que saber o que é que você é capaz de fazer durante pelo menos um ano. Por exemplo, eu sou capaz de trabalhar de garçom durante um ano, toda sexta-noite, sábado à noite e domingo durante o dia. É possível? Você consegue fechar sua agenda para isso? Então você pode investir nessa fonte de renda.
Você pode trabalhar como iluminador, por exemplo. Eu tenho um iluminador que trabalha comigo nos casamentos, que a gente termina o casamento, é R$200, 250. Então é R$250 por casamento. Ele trabalha ali 6 horas comigo, não tem despesa nenhuma, trabalha limpinho, arrumado, organizado, ambiente bacana, tudo legal. Ele fica segurando a luz de iluminação do flash e fica tomando conta da mochila. Ganha os seus R$600 ali. Desculpa, os seus 250, 200, 250, 300, até R$400 dependendo do evento. Os meus eventos são menores. E não compromete a agenda dele. Bruno, eu consigo trabalhar numa fonte de renda porque eu tenho um amigo que tem um lava-jato e eu trabalho só de segunda a sexta na empresa e eu vou começar a trabalhar no lava-jato dele e depois eu aprendo e monto um lava-jato para mim para trabalhar só os sábados longe do dele porque eu não quero ser concorrente dele. Aí você tem uma segunda fonte de renda. Você consegue fazer doces, brigadeiro gourmet, doce de pote. Você consegue... Tem jeito. Se você for para a área da internet... Você consegue criar os seus e-books, os seus infoprodutos, os seus cursos rápidos, que eu sempre aconselho a começar com produtos baratinhos. Hoje você consegue ter inteligência artificial para poder criar o seu e-book. Você tem que fazer uma revisão nele, é claro. Você tem que criar algo que você já conhece. Amamentação de filhos, cuidado com criança, coisas que você vive. E assim você começa a vender eles. Beleza. E aí você começa a ter uma segunda fonte de renda e trabalhar para que essa segunda fonte de renda te gere um sustento bom. A ponto de você falar assim: pastor, o senhor me ensinou a ter uma fonte de renda e essa fonte de renda, hoje ela é uma fonte de renda segura. Por que eu estou falando isso? Eu tenho alunos do meu curso, eu tenho um curso que ensina a vender e-book. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho alunos que falam assim, cara, eu comecei na ideia de tentar vender um e-book por dia de R$19,90, que é o valor que eu vendo os meus. De R$19,90 ou de R$27. E tem dias que eu consigo vender 3. E aí se eu vender 3, vou pegar o celular aqui, quer ver? Vamos abrir a calculadora aqui. Se você vender 3 e-books de R$19,90, 19,9 vezes 3 vezes 30. R$1.791. R$1.791. Vou dividir por 3 agora. Se você vender um e-book por dia, R$597. Pô, Bruno, isso aqui dá para fazer isso? Precisa de ter dinheiro para começar? Não, o custo custa barato. Vou deixar o link ali você vê depois, que o preço pode mudar. E você entra e você consegue ter uma fonte de renda saudável, sabe? É muito melhor do que trabalhar de garçom. É muito melhor do que vender bolo de pote no sinal. Nem compara. Preciso de gravar vídeo igual você grava? É bom, mas se você não quiser, você pode fazer anúncio e começar com os anúncios baratos. Ensino tudo lá também. O que eu quero que você entenda. Eu tenho trago aqui, apresentado, né, para vocês, e em forma de conversa, conteúdos que ensinam a mudar de vida através da palavra de Deus. E eu quero que você mude em todas as áreas. Eu quero que você saia da dívida, eu quero que você enriqueça, eu quero que você cresça, eu quero que você se aperfeiçoe na palavra de Deus, que você estude a palavra de Deus. Eu quero que você dedique um tempo mais para os seus filhos, mas eu sei que para fazer algumas dessas coisas você vai precisar de mais dinheiro, porque se você não tem dinheiro, você não consegue levar o seu filho no cinema, você não consegue comprar um presente para a esposa, você não consegue trocar de carro, você não consegue comprar um carro melhor, você não consegue, às vezes, querer comprar aquele negocinho que você queria tanto. Pô, deixa eu dar um exemplo aqui, no nosso bate-papo. Há uns dias atrás, o celular da minha filha queimou. A placa parou de funcionar. Eu falei, filha, seu celular queimou. E eu peguei um celular que eu tenho aqui, do suporte dos alunos, e dei para ela e falei assim, usa aí que depois eu vou comprar um, deixa eu pesquisar. E eu achei um celular muito bom. Muito bom. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um celular novo. Passei o modelo que eu achava que era interessante para ela, ela fez as pesquisas. Fiz uma pesquisa, entrei em contato com um amigo meu que trabalha com venda de celular. Ele tem uma loja de celular que chama Belo Soluções. Vou deixar o arroba da loja dele aqui.
E ele chama Lucas. Falei, Lucas, tô precisando de comprar um celular, dá uma olhada aí nesse aí. Ele, pastor, esse. Tem um lançamento, eu tenho um contato aqui, o valor é um preço melhor. E ele falou, Bruno, o celular é excelente, não precisa de comprar um celular muito caro, o celular é excelente. Eu falei, beleza, Lucas, encomenda um pra mim, por favor, vou te pagar aí. E eu paguei com o dinheiro que eu recebi do Kawai. A plataforma que ninguém usa, né? A gente fala, né? Mas tem gente que usa, pô. Eu fui lá e saquei o dinheiro do Kawai, fui lá e paguei o celular à vista. Tá aqui, ó. Uma fonte de renda. E eu cheguei pra minha filha e falei, filha, a partir de agora vamos fazer o seguinte. Eu vou te passar o meu perfil do Kawai para você administrar. Eu vou te entregar os vídeos, te entrego tudo. E ela já tá na fase ali de começar a tirar carteira. Eu falei assim, ó, a partir de agora a renda do Kawai é sua. Sua primeira fonte de renda, porque ela estuda, estuda muito, uma pessoa muito estudiosa. E aí você vai ter uma primeira fonte de renda, porque se você, eu tô na condição de pastor e de pai, né? Quando você passar no seu vestibular que você for estudar, você tem aqui essa fonte de renda já. Até porque se ela passar, ela já recebe também por dinheiro para estudar. E eu falei assim, você tem uma fonte de renda garantida, porque já tá dando certo. Quando me falaram para eu postar no Kawai, eu falei assim, cara, será que isso dá? Porque eu não uso, eu não acesso, eu não vejo, não é meu público. E eu descobri que é uma plataforma que monetiza, assim como monetiza o TikTok. Nada se compara à venda de infoproduto. Nada. Mas você pode ter ali uma terceira fonte de renda, uma quarta fonte de renda. O que você tem que fazer? Crie o seu infoproduto. Coloque numa plataforma que você achar melhor. Existem plataformas muito boas no mercado. Eu gosto muito da Hotmart. É uma plataforma rápida, segura, estável. Eu nunca tive problema com a Hotmart. Eu tenho uma conta na Hotmart de 11 anos e uma de 5 anos. Minha conta pessoal de 11, minha conta de venda de 5. Eu nunca tive um único problema com a plataforma. Nunca. Existem outras, Rubla, QIFI, muitas outras aí. O que eu aconselho? Eu aconselho começar por uma, igual eu faço. Eu gosto da Hotmart, é muito bom. E você tem vendas ali o tempo todo acontecendo à medida que você vai trabalhando. Você tem uma segunda fonte de renda honesta. Pastor, eu quero criar um e-book também. Você vai criar um e-book de quê? Você vai criar um e-book de algo que faça uma transformação na vida de uma pessoa, que seja algo honesto. Vou dar um exemplo. Eu teve um período na minha vida, lá para trás, que eu estava muito endividado. Eu estava com bastante dívida. E eu cheguei para uma pessoa que tem muito dinheiro e falei com ele, cara, me ajuda. Eu não quero dinheiro emprestado, eu quero saber como é que eu faço para sair da dívida. Como é que eu faço para sair dessas contas? E ele falou assim, Bruno, você tem que ganhar muito mais do que você gasta. Fato. Você tem que ter uma nova fonte de renda e você tem que negociar. E aí eu falei assim, tá, mas isso aí eu já sei. Ele falou assim, não, se você não sabe, se você soubesse, você já tinha feito. Aí eu entendi. Quando eu entendi, eu falei assim, vou pra prática. Na época que eu tinha uma loja de carro. E eu comecei a fazer coisas que deram certo e coisas que deram errado. Negociações que deram certo e negociações que deram errado. Até que eu conversei com essa pessoa de novo e falei assim, cara, faz isso, isso, isso. Negocia sim, faça isso, começa por isso. Esse é o primeiro passo, esse é o segundo, esse é o terceiro. Eu fiz. A minha conta era uma conta que, pelo que eu ganhava, eu ficaria uns 6 anos para sair dela. E eu saí dela com 1 ano e meio. 1 ano e meio eu quitei todas. Eu anotei num papel o que eu fiz. Olha que interessante, eu anotei numa caderneta. E uns tempos atrás, eu estava dando uma consultoria para pastores, uma mentoria ali, um grupo. E um dos pastores falou assim, cara, porque eu tô endividado. Eu falei, cara, vem cá, tem uma anotação aqui, faz isso. E aí, muitos pastores falaram, cara, como é que faz? A gente tava num grupo online e eu passei para eles e eu falei assim, cara, eu vou transformar isso num livro digital para vocês. E eu montei o livro digital e passei o livro digital para eles. O primeiro pastor que baixou o livro falou assim, Bruno, é impossível eu não depositar alguma coisa na sua conta por causa do valor disso aqui. Eu transformei num infoproduto, que é um dos meus infoprodutos mais vendidos hoje. Como sair das dívidas. O link tá aqui na descrição também. Tá tudo aqui. E ele vende o dia inteiro. É uma fonte de renda que eu tenho. Essa fonte de renda me ajuda a sustentar minha casa. Ajuda a sustentar minha família. Porque gravar os meus vídeos pro Instagram toma um tempo. Gravar isso aqui toma tempo.
Você está vendo que esse vídeo aqui deve ter quase 30 minutos. São 30 minutos, depois edição, processamento, agendamento, postagem, vários vídeos para gravar, vários cortes, isso toma tempo. Então eu tenho que ter uma renda, lembrando que eu sou um pastor voluntário. E aí a minha fonte de renda acaba sendo do digital. E é o que eu tenho ensinado para vocês, a viver uma nova vida com Deus de forma íntegra e honesta. Então crie um infoproduto que você consiga ensinar alguma coisa de valor para alguém. Eu tenho uma aluna que vende infoprodutos de receita fitness. Ela vende e-books. Ela deve ter uns 20 e-books hoje. Então ela tem sobremesas, entradas, pratos principais, massas, sucos, vitaminas. Cada e-book dela é um assunto diferente. Agora ela tem uma linha de vegana agora, uma linha vegana muito boa. E ela está entrando agora numa linha sem glúten. Excelente também, excelente. O próximo passo dela vai ser criar a linha de cardápio para oh meu Deus, para pessoas que têm problema no fígado, se eu não me engano, algo assim, que tem algumas restrições ali, alguns alimentos que não têm uma digestão melhor, gordura no fígado, essas coisas, e que ajudam também junto com o tratamento. E o público é gigante. E é uma pessoa que deve faturar ali hoje por mês, talvez ali uns 9, 10 mil reais. Aprendeu comigo, acho glória a Deus por isso. Então, te incentivo. Tem uma segunda fonte de renda. Qual? Não sei. Eu gosto muito de vender os infoprodutos, mas você pode ter uma segunda fonte de renda editando vídeo para alguém. Você pode ter uma segunda fonte de renda tratando foto para alguém. Você pode ter uma segunda fonte de renda fazendo limpeza interna de carro, polindo moto. Quando eu trabalhava na farmácia e eu passava alguns finais de semana no Rio, eu já tive um lava-jato. E aí, quando eu tinha loja de carro, tinha um lava-jato. E aí, no final de semana, às vezes eu passava o domingo inteiro livre, sem fazer nada. E como não tinha escala para eu trabalhar na farmácia, sabe o que eu fazia? Tinha uma oficina de lanternagem e pintura, umas ruas atrás da farmácia. Eu fui lá e perguntei se podia fazer um bico. Então eu passava o domingo inteiro com politriz na mão, máscara, polindo o carro. O carro vinha da pintura, terminava a pintura, ele ia receber o primeiro polimento. Aí eu fazia o primeiro polimento, deixava no jeito. Então eu fazia o primeiro polimento desses carros que saiu da cabine de pintura. Então o cara já falava assim: Bruno, eu sei que eu posso pintar o carro na quinta e no domingo você vai fazer o primeiro polimento dele, que na segunda eu já vou entrar fazendo acabamento. Chama corte e acabamento, para quem conhece polimento. Para depois vir com lustre, para depois vir com as borrachas e tudo. Então eu passava o domingo ali polindo 1 ou 2 carros, cara. Olha só, é uma fonte de renda. E eu tinha um salário bom. Há muitos anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha um salário bom e esse polimento que eu fazia no final de semana era muito bom porque o custo para essa oficina era muito baixo. Meu conselho para você, o conselho do pastor aqui, estuda aí, para pensar, cria uma nova fonte de renda, eu estou aqui para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se eu ler e essa dúvida for inteligente, eu faço questão de te responder. Um grande abraço, que o Senhor abençoe os seus passos, os seus projetos, e que o Senhor te dê instrução, sabedoria e conhecimento para que você crie uma nova fonte de renda honesta, para sustentar sua casa, para sustentar sua família. E quem sabe essa segunda fonte de renda não se transforma em uma nova fonte de renda, porque é assim que os empreendedores fazem. Eles criam fontes de renda, fazem dessa renda principal, depois vão criando novas fontes de rendas e novas fontes, até que um dia você fala assim: nossa, fulano de tal tá bem, tá ganhando dinheiro, o que ele faz? Ele tem uma lojinha de bolsa, ele tem uma lojinha de sapato, ele vende um negócio na internet, ele montou não sei o que. Quando você vê, ele tem várias fontes de renda, e essas fontes de renda elas vão crescendo, vão se estruturando, e por consequência você vai levando uma vida melhor, porque é isso que Deus tem para você. Desculpa, um grande abraço, que Deus te abençoe.